Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série Plano de Voo, com um assunto interessantíssimo hoje. Mas antes, vamos recapitular um pouquinho do que falamos nos últimos encontros, né? Então, no nosso primeiro encontro, falamos sobre vendas. No nosso segundo encontro, falamos sobre gestão. No nosso último encontro, falamos sobre blindagem emocional. E hoje falaremos um pouquinho sobre inovação, né? Que é um assunto pertinente a qualquer negócio que queira se expandir, que queira iniciar ou aumentar, né? Então, para isso, eu vou chamar um convidado super especial, que é o Leandro Terabi. Leandro é técnico em estética automotiva, tem um vasto conhecimento na área de repintura automotiva também. Leandro trabalhou por anos na fábrica da Nissan e da Toyota, então faz parte do dia a dia dele inovação, assim como no negócio dele hoje também. Ele toca muito nessa questão que é a inovação, né? É bem possível de ver isso no dia a dia dele. Então vamos chamar o Leandro e, para não perder o costume, chamem os amigos para poder participar, tá? E não precisa ser só quem estética e repintura automotiva não, viu, pessoal? Inovação é algo inerente a qualquer negócio que queira avançar e queira crescer, tá? Ah, Leandrão! Ah, Boa noite, boa noite! tudo bom? Como é que tá o áudio aí? Tá tudo jóia? Tá Será que coloca? ótimo, tá dando Ótimo. para ouvir super bem. Vamos sem aqui o fone, qualquer coisa a gente coloca aqui. Boa Ah, mas noite, tá dando pessoal. pra ouvir super bem. Que bom. Que prazer ter você aqui com a gente, viu, Leandro? Prazer Prazer é todo imenso. meu. Prazer é todo meu, né? A gente sempre gosta de estar cercado de pessoas do bem, pessoas que querem trazer benefícios para pro nosso ramo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? De uma forma assim aberta, sem ficar falando que só para encher linguiça, não. Aqui a gente fala na real mesmo que realmente a gente sabe, né? O pouco que a gente sabe, a gente gosta de estar sempre aí, tá falando com o pessoal. É isso mesmo. Ó, nós temos até o nosso visita ilustre aqui para a também. Coisa boa. Sim. Bom, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal que está vendo agora, um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho desse seu contato com a inovação, que eu acho que é riquíssimo, né, para quem está nos assistindo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Sim, bom, então, boa noite a todos, né? Para quem não conhece, eu trabalho com detalhamento, com estética já tem mais de 10 anos, né? Antes disso, já tive bastante contato, principalmente no Japão, nessa área de pintura automotiva, essa área automotiva em geral, né? Então, isso daí enriqueceu demais, até porque eu fui na época de 90, foi uma época que inovação era a palavra do momento, né? Porque havia muita necessidade, né, de produtos e o Japão ele conseguiu, na época de 90, conseguir criar aquele mercado, aquela demanda, justamente porque conseguir produtos de qualidade, né, com um custo baixo, né? Então, dessa forma, houve muita... Então, foi nessa época que teve muitas inovações, muitas revoluções nessa área, e eu pude acompanhar um pouco dessa inovação lá no Japão, né? E depois a gente teve essas inovações aqui, né, no nosso ramo, né, na parte de estética automotiva, né? Então, isso foi bem interessante. Na época eu não conseguia, assim, assimilar muito, até porque eu fui com 15 anos, né, 15 para 16 anos, né? Então, mas depois, com o tempo, a gente começou a assimilar e ver que todo aquele processo, né, havia um porquê, né? Na época, pra você ter uma ideia, em 90 a gente usava lá o gloss meter, né, um medidor de brilho, e a gente não tinha nem noção. A gente colocava na peça e ela sabia que ela tinha que dar um número X. A gente tinha um padrão, né, os valores lá pré-determinados, e sabia que o produto código tal tinha que dar entre isso e aquilo. A gente não sabia por quê, né? Até então, depois a gente foi descobrir o que realmente isso daí era. Então, são inovações, são tecnologias, coisas que vão agregar bastante para o nosso ramo, né? Tanto na parte de estética, como também na parte de funilaria, né? Uma área assim que a gente vê que a gente ainda está engatinhando
né? A gente vê tantas inovações, tantas coisas lá de fora, e a gente, de certo modo, a gente ainda está muito longe, né? Então é onde a gente tem que usar de todos esses artifícios, né, em prol, né, de uma qualidade no trabalho, de um retorno financeiro, né? Então tudo isso daí eu acho que agrega muito no nosso ramo. Exatamente, você tocou num ponto interessantíssimo, Terado, porque a gente tem que alinhar a inovação, né, o conhecimento, sim, para a lucratividade também, por que não? Né? Quando você Sim. é reconhecido como uma autoridade dentro do que você, né, se propôs a desenvolver, dentro do trabalho que você se propõe a desenvolver, automaticamente você tem retorno financeiro com isso. E aí, a gente Sim. falando, né, sobre inovação aqui, talvez tentando abranger de uma forma um pouco mais ampla, né? E nós vemos muito pouco sobre inovação do que vem de fora, temos casos, cases de sucesso aqui, muito de inovação aqui no Brasil também. Mas eu acho interessante a gente tentar levar para essa pessoa que às vezes está trabalhando em casa, né, que tem um pequeno empreendimento, uma pequena agricultura, uma estética automotiva, a ideia central do que é a inovação. Né? Então, a gente tem que a inovação é você conseguir absorver o melhor das melhores ideias, né? Ter ideias que são diferentes, um modo de fazer diferente, uma forma diferente de realizar algo. E se a gente for pensar dentro do nosso negócio de recursos, seja automotivo, a gente pode pensar em 3 coisas interessantíssimas, né? Que é a questão da inovação de produto, inovação de processo e inovação do próprio negócio. Sim, então, sim. Eu queria que você desse um pouquinho, né? E aí falando um pouco do seu dia a dia, do que você atua, como que você enxerga a inovação dentro do seu próprio negócio, dentro da sua história? Sim. Então, dentro desses tópicos, né, que você acabou de passar, né, os processos, né, os produtos e o negócio em si, né, vamos lá, o processo em si, ele tem que ser o mais otimizado. Então, a inovação não significa somente comprar implementos novos, comprar máquinas que fazem praticamente tudo, né, tudo isso daí é interessante, mas dentro de um processo, no geral, a gente tem que ver muito esse lado também, né? Principalmente, eu costumo falar, todo investimento ele precisa de ter um retorno, né? Se esse retorno for lento, né, então não é um bom investimento. O investimento ideal é aquele que você tem um retorno financeiro, porque a gente está falando de empresas, e empresas precisam de ter, não é questão de ser ganancioso. Não, pelo contrário, a gente precisa ter esse respaldo, né, financeiro para a gente poder investir cada vez mais, seja em processos, em produtos, em negócio, né? Então, vindo para esse lado do processo, a gente tem muita coisa, muitas vezes a gente fica fissurado, né? A gente já tem aquele nosso processo básico, né? Mas todo o processo ele tem a capacidade de ser melhorado, né? Então, muitas vezes, por isso que é interessante, a gente faz muita consultoria, né? Isso daí é legal, porque as pessoas eles estão muito bitolados naquele processo, porque eles sabem que aquele processo está dando retorno, porém, ele pode ser otimizado. Então, todo o processo, tudo isso daí exige essas melhorias, né? Até o Rossoni, né, o nosso grande mestre do detalhamento, ele costuma falar dos processos de melhoria constante, né? Todo o processo ele pode ser melhorado. Então, se é um cara que está lá em cima falando que os processos têm que ser melhorados, quem somos nós para falar o contrário, né? Então, todos esses processos a gente tem que analisar, saber como que a gente pode fazer para tentar melhorar da melhor forma possível. Seja ele através de produtos, de equipamentos, né? Produtos também agilizam muito. Às vezes você tem um produto caro, porém ele te dá um retorno melhor. Ele vai te dar mais condições de você trabalhar com qualidade, diminuir custos, né? Então, muitas vezes, o produto, às vezes a gente, na hora da compra, a gente não enxerga isso, né? Os benefícios que aquele produto, às vezes, um produto de melhor qualidade vai trazer para o seu em retorno, porque o que mais pesa em todo o processo é o quê? É o custo hora, né? O homem, né? É a nossa hora trabalhada, porque a minha hora
uma hora que eu tenho a mais para ficar com a minha família, ficar com meus filhos, isso aí não tem preço, né? Não, Então, e muitas vezes a gente a gente não pensa nessa questão, né? Só vê na hora de fazer, de repor o estoque, nossa, isso daqui tá tanto, aquela custa 2 vezes mais caro, né? Mas às vezes essas 2 vezes mais caro vai te proporcionar uma qualidade, um retorno melhor em função disso daí, né? E também o último que seria a questão do negócio em si. Então, todo negócio, por mais que a gente faça um plano de negócio, a gente tem melhorias, né? Esse plano sempre tem que estar atualizado, né? De uma forma que, porque quando a gente começa o negócio, a gente não consegue mensurar, né? Quantos carros que eu vou fazer, qual que é o custo envolvido em tal processo, mas a partir do momento que a gente tem, então é interessante, principalmente o pessoal que está começando, colocar as coisas na ponta do lápis, saber qual que é o gasto. Você trabalha com lixa, então, às vezes você pega aquela lixa ali, qual que é o custo que você tem, né, para você fazer um lixamento, para você fazer um retoque, qual que é o custo desses produtos. Às vezes você começa a comprar um produto de melhor qualidade, né? Vai ser o dobro do preço, mas às vezes o valor embutido, o valor que você consegue agregar nisso daí é muito maior, né, do que o valor em si do produto, né? Vai te trazer mais agilidade, um processo mais ágil, né? E de uma forma que você consiga agregar valor ao seu negócio, né? Então, tudo isso daí são muitas coisas, né? E isso daí engloba desde a parte do seu vestimento, como que é o seu estabelecimento. Então, inovação não é simplesmente vou inovar, fazer isso daqui, mudar todo o processo, e isso daí não ter resultado, né? Qualitativo nem quantitativo, né? Você não consegue agregar, nem consegue fazer com que o cliente enxergue esses benefícios, né? Então, o que a gente consegue mensurar, né, para a gente saber se essa inovação ela fez sentido ou não, é isso, saber se o cliente teve essa percepção. Ele conseguiu ver isso daí. Muitas vezes, principalmente na repintura, por exemplo, eu vejo muitos colegas trabalhando, eles têm só trabalha com um tipo de verniz, né? Só que aí ele pega carro popular, ele pega carro premium e usa o mesmo verniz, né? Por quê? Porque ele sabe ele sabe trabalhar com aquele produto, né? Tá errado? De uma certa forma, né? De um ponto de vista, não. Porém, ele pode otimizar isso aí, porque daqui 6 meses, aquele retoque que ele fez, aquela peça que ele fez com aquele verniz mais macio, do lado você vai ter o carro todo com verniz, digamos, o alto sólido, um carro premium, por exemplo, você vai ver que o estado dele vai estar todo riscado, porque ele não tem a mesma resistência daquele outro original, né? E aí essa percepção, ela se dá o quê? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, onde o próprio cliente vai questionar. O que está acontecendo com o meu carro? Por que essa peça que o fulano digital fez, ela tá nesse estado, sendo que o carro todo, né, não tá, ele tá bom, né? E vai questionar justamente a qualidade, né? Então são pontos, questões pontuais, né, que a gente vai agregando, vai trazendo coisas que a gente consegue agregar ao nosso profissionalismo, né? Mostrando uma coisa mais profissional, né? E é interessante pensar também, Terapes, sobre... e aí falando sobre a inovação dentro do negócio, né? E aí a gente tem duas situações aqui. Como a inovação melhora o seu negócio e como a inovação impacta o seu negócio. Porque se a gente estiver falando sobre melhoria do negócio, a gente está falando dentro do que você está falando, que metodologias, né? Como que você pode agregar serviços dentro da inovação, né? Então, vamos Sim. pensar, se você é uma estética automotiva, você faz um polimento, por exemplo, para vidros, você tira as ranhuras, né? Você tira aquele defeito do vidro, dentro de um contexto na sociedade que ninguém faça o serviço, é uma inovação dentro do seu negócio, né? Com certeza. E você agrega para a melhoria desse negócio, sim, é uma inovação do seu negócio. Agora, se formos pensar como que a inovação impacta no seu negócio, a gente pode falar sobre um movimento que está acontecendo agora, super interessante, que é a mudança do comportamento de consumo dos clientes. Hoje a gente tem, e numa crescente muito
muito potente os carros por assinatura. Então, nós estamos deixando de ter agora veículos que são veículos individuais para serem veículos coletivos, onde as pessoas têm um carro por assinatura. E como que isso Sim, impacta no seu negócio? Né? Como que isso pode ser uma oportunidade dentro do seu negócio? Né? Porque se as pessoas alugam veículos, elas têm, né, não é talvez um bem próprio, talvez sim, elas possam precisar, né, de pessoas que estejam dispostas a executar um serviço de uma maneira mais rápida, de talvez ter alguma coisa personalizada dentro de uma parceria comercial que você vai atender esses veículos por assinatura. Então, assim, entender como a inovação também impacta dentro do seu negócio é realmente onde eu dividi ali o joio do trigo. É onde as pessoas que estão antenadas com o que está acontecendo vai fazer com que o negócio evolua, né? Sim, então, diante disso, daí você mostrou um cenário bem específico, né, no caso desses carros, né? Então, são carros que têm um fluxo maior, uma quantidade de gente diferentes utilizando o mesmo veículo. Isso daí já cria um outro nicho de mercado, por exemplo, higienização, né? Pô, eu vou trabalhar com isso daí, quem será que usou esse carro? De que maneira ela usou, né? Então, reparos rápidos, né? Uma coisa que está super hoje, as pessoas não têm tempo, né? Elas querem as coisas para ontem, né? Então, ela está com o carro ali, ela precisa fazer aquele serviço, mas não tem tempo de parar para fazer um reparo rápido, né? Então, o próprio Covid mesmo, né? Uma coisa que criou um nicho muito grande, que é a parte de higienização, a parte de sanitização, né? Mostrou que o real benefício, né, que a estética pode trazer, além da parte estética, né? Sim, a parte de saúde, né? A parte que você exige muito mais, né? Então, aí você pega, homens em geral, eles não estão ligando para isso, né? Agora, você pega para uma mulher, a coisa muda. Quando você toca na questão, seu filho, por acaso, ele tem algum problema respiratório, né? Aí ela vai falar, nossa, ela tem rinite, tem isso, tem aquilo, né? E aí você toca direto na ferida. Então, sabe o que pode estar acontecendo? Quanto tempo você faz que você não trocou, não fez uma higienização no ar-condicionado, não trocou o filtro, né? Então, são nichos de mercado que vão surgindo, né? Então, um bom profissional, um empreendedor, ele tem que estar antenado, né? Porque a gente tem diversos tipos de nicho e cada região é diferente, né? Então, a gente tem regiões ali que há uma preocupação maior, né? Às vezes por uma questão, digamos, você tem uma região que ela tem, por exemplo, muito mineradoras, né? Isso gera uma poluição mineral, né? Que vai contaminar os carros de uma maneira muito forte. Você pega um descontaminante ferroso, joga em cima do carro, mostra para o cliente, o cara vai ficar assustado, porque o carro aparentemente não tem nada, né? E de repente um carro branco, então ele fica roxo, né? Porque aquela contaminação. Então, e o cliente, ele precisa ter essa percepção. Não adianta você pegar ali, fazer todo esse processo, mostrar para ele, falar, passa a mão aqui, ele fala, legal, obrigado, mas ele não vê o que realmente então você não agregou valor ao seu trabalho. Então, saber não só inovar, como também mostrar que essa inovação ela está sendo realizada e está surtindo efeito, né? E para isso, nada melhor que isso. Eu costumo dizer que a gente precisa educar o nosso cliente, né? Porque a partir do momento que ele consegue ter essa percepção de que você tem aquele cuidado com o carro, você conseguiu melhorar e de que maneira você conseguiu fazer aquilo, né? Uma coisa muito, muito legal. Eu vejo um erro muito que as pessoas fazem muito, a questão de querer impactar o cliente, de pegar o meio do capô, colocar aquela fita, fazer aquele processo e deixar o carro num lado perfeito e o outro mostrando um lado, né? Tem duas questões. Você está mostrando para o cliente, às vezes o cara coloca ali na internet, o próprio cliente ele se sente mal, né? Caramba, o cara está falando que meu carro que eu sou descuidado, né? Ou então o cara vai lá e filma o carro todo sujo por dentro, aquela bagunça, né? O interior do carro é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes tem coisas pessoais ali e ninguém quer que você que fique sendo exposto dessa maneira, né? Outro dia um cara colocando lá, olha só a bomba que eu peguei.
Imagina você como cliente, se põe É. no lado do cliente, né? Caramba, olha só que o cara está falando do meu carro, né? Então, são situações assim que a gente tem que se policiar. E dentro dessa inovação, a gente tem que ter essa conotação, né, de saber com que o cliente ele está visualizando ali, ele está comprando a nossa ideia e realmente essa inovação está surtindo efeito, seja nele na questão de qualidade, na questão de agilidade e principalmente do faturamento, né? Porque todo o investimento, como falei, ela precisa de ter um retorno rápido, né? Se você comprou uma máquina lá de 10, de 15 mil reais e isso daí não te trouxe nenhum cliente a mais, nenhum serviço a mais, não agregou nada, então é o pior investimento que você fez. Então, analisar tudo isso daí, porque muitas vezes esse investimento, às vezes pode ser até um ponto que a gente não colocou ali, além do processo, produtos e negócio, tem a questão pessoal, né? Logicamente, ela entra no negócio, mas o quê? É a maneira de você trazer alguns conteúdos para você, né? Você conseguir expressar melhor. Tudo isso daí é uma evolução, né, que você precisa. E muitas vezes o principal de todos os negócios é isso, a questão de como você se comunica. Às vezes você sabe todo o processo, você sabe tudo como que se faz da maneira correta, porém você não consegue explicar isso para o cliente. E aí não adianta nada, né? Você está fazendo todo o investimento e não está conseguindo ter retorno desse investimento, né? Não adianta nada você passar uma máquina de ozônio no carro, trocar os filtros, se você não chegou e não falou, não mostrou para o cliente. Olha, dá uma olhada no seu filtro de antes, de agora, os benefícios que essa oxigenização ela vai trazer para você, né? Porque a partir desse momento ele vai começar a analisar e vai tirar aquela questão, mas o fulano de tal, o seu vizinho lá cobrou metade do preço. A partir do momento que ele enxerga esse valor, o preço isso daí fica para segundo plano, né? Então, Sim. por isso que eu falo, saber educar o cliente, porque ali você vai fazer um polimento ali que não vai ficar holografia, né? E você mostra para ele o que é uma holografia. Será que ele sabe, né? Então, dessa maneira você também um conhecimento, né? vai educando Tem ele. uma pergunta aqui, que muito Sim. interessante, que perguntaram assim, da sua opinião, Terabi, qual é a sua referência de inovação no Japão? Sim, então, eu passei por um período, né? Um período praticamente foi de muita inovação, né? Então, todos aqueles métodos, Kanban, 5S, todos esses métodos lá, eu vi sendo implantado assim na prática, né? Então, e foi uma época assim por exemplo, eu trabalhava na área de pintura, né? Então, antigamente, quando eu entrei, era o processo todo manual. A gente pegava as peças, porque como eu trabalhava, preparava as peças para ir para a montadora, né? Então, eu não trabalhei na linha de montagem. Então, porque lá, sim, a linha de montagem já era toda automatizada, né? Então, ali eu passei por um processo que antes a gente fazia todas as pinturas na mão, né? Então, muitas peças, né? Retrovisores, principalmente as peças menores, né? Era feito na mão. E a partir do momento, quando precisou de ter uma quantidade maior, uma agilidade maior, aí começou a ser automatizado. Então, era robô, mas nunca deixou a mão do homem de fazer o acabamento, porque o robô não consegue reproduzir fielmente, principalmente nessas áreas pequenas, onde você tem muitas ângulos diferentes, né? Então, o robô, por exemplo, por isso que até uma vez eu peguei não sei se foi um Up, né? E ele tem o Up, não, o Argo, né? Embaixo dele, ele é bem chanfrado para dentro, né? Então, ele forma um ângulo negativo. Nisso daí, o que acontece? O robô, ele vem trabalhando aqui e não consegue chegar aqui e fazer esse mesmo ataque do mesmo ângulo. Então, isso faz com que essa parte aqui, ela fica com menos quantidade de material, né? Então, você vai passando o medidor de espessura e você vê que aqui tem na faixa 150 e 120 e aqui você chega a ter 70, né? De espessura total.
né? Então, aí você vê. Então, muitas coisas o robô não consegue reproduzir. E numa linha de montagem, isso daí é interessante de ter a mão do homem. Naquela época foi uma transição, onde a gente precisava entrar ainda com a mão de obra humana para poder fazer esses detalhes, né? Então o robô fazia todo o grosso e era só feito esses acabamentos com a mão humana, né? Então são processos eu peguei essa evolução, né, nessa época, então foi assim bem interessante porque foi uma época assim que a gente pegou o início de tudo, né? Então, voltando à pergunta, né, uma referência de inovação, né? Então, são várias, né? Porque tem muitas, assim, que são, assim, por exemplo, são vertentes, às vezes até eles pegam alguns métodos, por exemplo, o 5S junto com o Kanban, com outros métodos lá, e englobam em um só. Então, são vários métodos. Esses métodos que a gente vê assim, são, assim, algumas metodologias, né? Já meio que generalizada, né? Mas a gente consegue incorporar tudo isso daí em cada setor, né? Então, hoje isso é muito difundido, né, dentro das empresas, sim, né? O Toyotismo, na década de 70 para sim, 90, que foi a criação em 70, porque o Japão, um país pequenininho, uma ilha praticamente, então veio da Segunda Guerra totalmente destruído, né? E tinha que se desenvolver muito rapidamente porque precisava se desenvolver economicamente e reestruturar o país. Então, às vezes a gente fala de inovação, a gente acha que tem que ser uma coisa, né? Vamos falar de Steve Jobs, vamos falar da Toyota, vamos falar de... Não, gente. A inovação, ela pode acontecer nas pequeninas coisas. Pensando, por exemplo, na questão do Ford. Quando o Ford colocou, porque foi o criador da linha de produção, não foi porque teve diversos equipamentos. Ele alterou a forma de produzir. Os carros eram produzidos separadamente em setores, ele fez uma esteira. O carro passava uma esteira e as pessoas iam desenvolvendo, que é até hoje. Então, assim, a inovação ela começa na percepção de que uma ideia pode ser executada e se pode extrair bons resultados dessa ideia. Então, o que você falou faz todo sentido, porque hoje, né, a dificuldade que foi da Toyota na década de 70 de se expandir economicamente foi o que levou a difundir a cultura dela mundial, porque hoje as empresas utilizam o 5S, utilizam o método Kanban. Então, a necessidade da busca por melhoria contínua, ela é uma forma de inovação, né? Sim, porque é fácil, por exemplo, em grandes empresas investir em tecnologia, investir em maquinários, né? Mas a gente está falando da nossa realidade, né? Principalmente da estética, principalmente da parte de funilaria, de repintura, né? Então são áreas assim que a gente ainda está engatinhando. Como eu falei, hoje, por exemplo, se você for analisar, se você for pegar, comprar uma pistola hoje profissional, né? Ela é caríssima. Né? Você pega uma Iwata, você pega esses nomes que estão aí mais na moda, e, nossa senhora, tem pistolas ali mais de 5 mil reais, né? Então, mas o que você pode fazer com uma de 100 reais? Pode, porém, aí a questão da questão da qualidade. E não adianta você também ter uma ferramenta caríssimo se você não souber a utilização dela, né? Então, a gente vê muito, o pessoal que está começando, né, utilizar a mesma pistola que usa para uma pintura metálica, usar numa sólida. Não vai dar certo nunca. Porque queira ou não, vai sair. Por mais que você limpa ali, vai sair os flakes ali, vai contaminar, não tem como. Você pode limpar e ele sai não sei da onde, né? Então, investimento nessa área também, né? Enfim, aí entra a questão do processo, né? Todo o processo. Então, esses processos ele tem que ser o mais justo possível. E quando a gente fala em serviço, é uma coisa muito complexa, né? Porque quando até eu costumo falar muito, o pessoal fala, mas qual que é o diferencial do seu trabalho? E geralmente o pessoal fala qualidade, mas qualidade a gente não mensura. Uma coisa que é imensurável, não tem como a gente falar que isso daí é um diferencial,
né? Então, Aí uma eu qualidade para acho mim, que é obrigação, né, Tara? Qualidade, sim, ela com não chega a certeza, ser um diferencial, ela é meio que tipo com assim, a certeza. pessoa procura já esperando que você tenha qualidade. Você tem qualidade, justamente. Então, isso daí não é um diferencial, isso é uma obrigação. A partir do momento que a gente está cobrando para fazer determinado serviço, isso sim é uma obrigação, né? Então, até porque a gente não consegue mensurar, né? Uma qualidade para mim pode ser não ser uma mesma qualidade para você, né? Então, são coisas que a gente tem que... Então, por isso que dentro do ramo de serviço, eu falo que a gente precisa ter padronização, né? Então, como que é essa padronização? Você saber com o que você está trabalhando. Você trabalha com... e quando a gente tem, por exemplo, na parte de polimento, por exemplo, a gente tem muitas variáveis. Quanto mais variável a gente tiver, maior é a dificuldade da gente conseguir acertar esse padrão, né? Então, por isso que eu falo, até nos cursos também, eu costumo falar, ó, tenha sempre um padrão, né? Começa a trabalhar com um tipo de máquina, não fica mudando, né? Boinas, né? Você não precisa ter todas as boinas de tudo quanto é marca. Às vezes uma marca tem mais de 50 tipos de boina, né? Então, e às vezes você mescla marcas diferentes, às vezes você pega uma boina agressiva, uma boina de corte de ela é menos agressiva do que uma boina de refino de outra marca. Aí você pensa que você está diminuindo a escala de agressividade, você está aumentando. E aí você se perde completamente, assim como você tem nos produtos. Então, tem o seu padrão, a partir daí você sabe, não está cortando, então você tem que aumentar a agressividade, né? Ela está marcando, então diminui essa agressividade. Como? Dessa forma. Agora, se você tiver muitos parâmetros, quanto mais parâmetros você tiver, mais produtos você tiver, você tem maiores chances de você chegar àquele resultado final, né? Então, a padronização é isso, você conseguir acertar. Então, você sabe que aquele lá é assim, a partir do momento que você tem um norte, você tem uma maneira de você mensurar se aquele verniz é resistente ou não, é dessa forma. E todo o processo de polimento é isso, né? Não tem como, é abrasão, né? Então, a abrasão que vai fazer o nivelamento. Se você demorou para fazer isso daí, a abrasividade é baixa. Se você marcou, então está com a abrasividade alta. Então, você tem parâmetros para você conseguir, né, chegar nesse denominador, né, que é o resultado final. E tudo isso dentro de um menor tempo possível. Como eu falei, a gente precisa de tempo, o tempo é o crucial para qualquer negócio, principalmente no nosso de serviço, né? Então você Sim, sim. pega na área de repintura também. Às vezes você não tem um espaço grande, né? Então o que acontece? Você tem que ter um giro rápido. Então, o investimento ideal é você ter um painel de secagem. Você trabalhar com uma câmera num local ali que você consiga trabalhar com uma temperatura estável. Lógico, não é fácil você colocar uma câmera de pintura, né? O preço hoje em dia é exorbitante, né? Mas uma coisa assim que é simples, por exemplo, que você pode começar a ter é o quê? Um termômetro. Um termômetro simples, com um umidificador, né, saber a umidade, e você começa a analisar. Hoje eu fiz uma pintura que estava com umidade tal, então você consegue regular a sua pistola de uma forma mais rápida, você consegue ter um controle melhor. Porque ali a gente tem, né, a diferença de secagem dele, né, dentro da Sim, própria sim, da rotulação dos produtos, você sabe qual que é o mais adequado, o tipo de sim, catalisador que você vai utilizar. Não, isso é uma inovação para algumas pessoas. sim. E é uma coisa Então, você ter simples, esse né? tipo de medição é uma forma de inovação. Sim, é uma coisa simples, porque aí você consegue, porque o que eu vejo muito, principalmente no sul, né, por exemplo, na época do inverno, chega ali, você está com a lataria a 10 graus. Qualquer coisa que você aplicar ali, não vai ser que ela vai escorrer, né? E o que Vai você correr. faz? Né? E se está chovendo, então, nossa senhora, imagina só. Então, o que acontece? Você está ali com o pátio lotado, né, sem poder desenvolver o seu serviço. Então, aí que entra a questão dos investimentos. O que esse investimento, por mais seja alto, ele pode impactar na questão, né, do seu resultado final. Né? Então, por isso que eu falo, são investimentos altos, mas agora muitas vezes se faz necessário. Muitas vezes você quebra
um negócio em função disso daí, né? Então, isso daí entra também na questão da qualidade, né? Porque uma cabine de pintura, uma pintura feita numa cabine, né? E outra coisa, muita gente investe na cabine, mas agora não dá manutenção, não troca os filtros. O que isso acontece? Você vai começar a ter, vai ter problemas de contaminação, né? Já viu, ó, quando você pega uma pintura que foi feita na cabine, você vê, não fica um cisquinho. Não, que maravilha para um pintor, né? Você tem, muitas vezes, a própria iluminação, né? Eu já vi gente trabalhar aqueles de cabeça, né? Iluminação de cabeça, né? Que você só pega aquele local ali, mas você não está vendo o contexto geral. Às vezes você criou algumas falhas ali, algumas coisas. Então, a iluminação também, ela é primordial para a gente poder, isso tanto no polimento quanto na repintura, né? Então, saber o que a gente está fazendo. Então, tudo isso daí são investimentos, e muitas vezes não são investimentos tão caros, né? Em vista ao retorno que isso vai te dar, né? Sim. E voltando um pouquinho na questão da inovação, Terab, eu queria saber de você hoje quais são as suas fontes para que você busque inovação dentro do seu negócio. Como que você busca? Qual que é a sua fonte que você bebe para poder também dar uma ideia para o pessoal que está nos assistindo, como que implementar a inovação dentro do negócio? Principalmente eu acho que a gente tem que buscar isso daí nos nossos clientes, né? Porque eles que são a ponta que alimenta toda a nossa cadeia, né? Então, qual que é a necessidade dele? O que ele vê dentro do nosso estabelecimento? O que a gente pode melhorar, né? Qual que são as dificuldades? Quais são os anseios? O que eles precisam? Então, isso, para mim, é o principal, né? Porque aí eu consigo mensurar, consigo ver realmente aonde que eu posso melhorar, né? Então, ter esse feedback do cliente é muito interessante. Então, por isso que eu falo sempre que a gente tem que ter um contato direto. Fez o serviço, não esquece o cliente. Daqui 3 meses, liga para saber como é que está, né? Como é que está o serviço, né? Como é que está a manutenção, está tendo alguma dificuldade teve algum... Tem gente que não liga por quê? Com medo do cliente falar, mas já está tudo riscado, já está isso, o produto que você passou não ficou legal, não sei o quê, né? Mas não, isso daí faz parte da melhoria contínua, né? E essa inovação se dá a partir do ponto de vista do cliente, porque é o principal, porque às vezes a gente quer agradar, principalmente pessoal da internet, principalmente pessoal do nosso ramo, né? Quer mostrar que a gente tem um estúdio legal, quer mostrar que a gente tem um maquinário legal, que a gente faz só com produto top, né? Então, isso que eu acho que para mim, é o principal, né? Saber o feedback do cliente e dessa forma a gente consegue ver onde que a gente está errando e a gente pode melhorar. Eu tenho clientes que estão comigo há mais de 10 anos, né? Então, se eu não tiver essa melhoria, ele vai chegar uma hora e vai falar, não, eu vou procurar outro, porque não adianta. As pessoas não é a mesma coisa. Você pode ter o melhor restaurante, você consegue almoçar todo dia no mesmo restaurante, chega uma hora que enjoa, né? Então, se você não tiver novidade, não tiver... E às vezes a própria novidade, ela também vem do nosso cliente, porque ele sinaliza as demandas que ele precisa, né? Ele sinaliza. Vou te falar, isso aconteceu com a gente, entendeu? Você me fez lembrar, assim, muito interessante. Nós iniciamos, há 11 anos atrás, com estética automotiva. Foi como nós iniciamos o nosso trabalho. E aí, no decorrer do tempo, os nossos clientes precisavam pintar os veículos. E a gente começou a trabalhar com pintura. Então, essa demanda, ela veio do próprio cliente. E a partir do momento que a gente conseguiu inserir dentro do nosso contexto, dentro do nosso empreendimento, isso para aquele cliente foi uma inovação dentro do que ele conhecia, né? Para a gente foi uma inovação sim, porque a gente e a gente falando aí sobre a questão de definição mesmo, de impacto de inovação, a gente vai para uma área de definição mesmo do conceito de inovação. A gente tem 2 tipos de inovação. A gente tem a inovação, que é a inovação que ela é incremental, e a inovação que ela é disruptiva, né? Radical ou disruptiva. Então, só para exemplificar, a gente está falando sobre incremental, são os smartphones, por exemplo, que a gente utiliza. Eles têm tantas funcionalidades que estão acoplados dentro do principal
e tem que ligar, né? A gente fala que hoje o telefone faz tanta coisa que até liga. E hoje né? menos liga, né? Menos liga. Então, isso é um exemplo de inovação aí incremental, onde você incrementa coisas dentro de um contexto, de um produto, de um serviço. Quando a gente fala de inovação radical ou disruptiva, a gente está falando, por exemplo, para buscar um exemplo para vocês, de foto, por exemplo, máquina fotográfica. A Kodak fazia fotos com feitos filmes. Né? Hoje é tudo digital. Então, a inovação disruptiva é aquela que ela pode sim acabar com o que veio antes dela. Hoje você não tem mais, né, não de maneira em alta escala, máquinas que são feitas de filmes antigos, porque hoje, né, temos aí as câmeras digitais. Então, naquela época, para mim, esse tipo de inovação, que era inovação de repintura automotiva, foi totalmente radical e disruptiva, porque eu tive que aprender para poder implementar aquilo no meu negócio. Só que depois que você quebra essa primeira barreira, onde você precisa adquirir conhecimento, onde você precisa inserir dentro do seu contexto, depois ela passa a ser incremental, porque você melhora o seu processo de trabalho. Então, dar ouvido ao seu cliente, ver a necessidade dele, também é uma forma de sinalizar que você precisa incrementar ou ter uma inovação disruptiva no seu negócio. Faz sentido para você também, Gerardo? Sim, com certeza, E a gente sabe, tem muita gente que precisa ter essa melhora, essa disruptiva aí, porque tem que começar do zero, né? Porque mudar completamente, né, a forma de ver o negócio no geral, né? Porque estão tão acostumados com aquela coisa ali, porque tudo isso daí, toda mudança, ela gera, né, esse estresse, né? É complicado, né? Pra gente, principalmente pra gente que trabalha com isso daí, fala, pô, uma vez eu fiz uma consultoria e o estabelecimento lá, eles faziam muito polimento para garagistas, né? Então, ficava ali trabalhando em torno de 8 horas, né? 2 pessoas trabalhando 2 horas para ganhar R$400. Na época, acho que é 300 reais. Né? Então, foi difícil de conseguir botar na cabeça que todo aquele serviço que ele fazia ali de lavagem, que estava tendo um retorno financeiro, né? E esse retorno financeiro ele estava sendo jogado fora através do polimento dele, mas ele não conseguia enxergar. Falou, pô, se eu tirar esse polimento é o que me sustenta. Pelo contrário, isso daí que está te levando para o buraco. Né? Até você conseguir mostrar para ele realmente que tudo isso daí era o que estava impedindo ele de ter um crescimento exponencial, né? Então foi difícil, até que chegou uma época que consegui trazer, por exemplo, de 300, colocar para R$450, né? Ele falou, vai cair minha receita, vai cair, com certeza vai cair. Né? Esse foi o primeiro momento. Ele teve uma queda, né? Nisso daí, ele fazia, acho que por mês, por semana, acho que mais de 15 carros, né? De polimento comercial, né? Ele caiu no começo para 5. Depois o pessoal viu a qualidade e começou a aumentar. Mas só que aí, esses 5, só o fato dele não estar trabalhando praticamente de graça, né, já deu um alívio no caixa dele, né, que ele teve que, não descontratou, mas só que ele trouxe esse pessoal, colocou na lavagem ali, né, deixou só um cara ali fazendo esse serviço, né, então muitas vezes é isso que acontece também, né, a gente está querendo melhorar o processo, não é porque você tem 2 pessoas que você vai duplicar, né? O certo é isso, né? Porém, é um processo que você tem que analisar. Muitas vezes, tem 2 pessoas na lavagem, enquanto um está passando o shampoo, o outro está de braço cruzado. Enquanto um está lavando, o outro está esperando com a mangueira para enxaguar. Então, esse tipo de análise para o profissional, para o empresário, é muito interessante ele avaliar, né? A hora que essas horas, né, ociosas, né? Então, quando você tem uma pessoa só fazendo o processo, ela encarregada desse processo, muitas vezes ela consegue otimizar isso daí, porque é só ela que está fazendo, é onde ela consegue deslanchar. Mas a partir do momento, sabe aquela questão, eu não vou fazer porque fazendo corpo mole porque o outro vai fazer, e no final ninguém faz nada, né?
Então é onde muitas vezes, principalmente as empresas maiores, elas pecam muito, né? Então nessa questão, né, da, dessas mudanças drásticas, muitas vezes ela é necessária. Caso contrário, você acaba afundando o negócio sem ter sem saber por quê, né? Então ele ainda estava ali e conseguiu ainda ter essa mudança. Muita gente não tem essa mentalidade e tem medo da mudança, tem medo de arriscar, de fazer essas mudanças muito radicais, porque acham que é um tiro no pé. Mas pelo contrário, se a gente for analisar, colocar na ponta do lápis, e que é o realmente que todo empresário precisa, saber o seu custo, saber os seus gastos, saber onde está sendo emprego seu dinheiro, né, é a maneira mais correta para a gente ter, se estiver ganhando, se estiver tendo lucro, melhor ainda, você consegue otimizar ainda mais, né? Então é onde essas inovações são necessárias, né? Sim, eu não sei se acontece com você, Terabeja, é uma curiosidade minha, tá? E aí, se servir para o pessoal que está ouvindo para a gente, para mim já vai ser super bacana. Eu busco muitas inspirações em mercados que não são os nossos. Então, por exemplo, se eu vejo um pessoal que trabalha com restaurante que tem uma forma de atendimento diferente, um pessoal que entrega um produto diferente, uma forma que eu fui atendido em um outro estabelecimento diferente, isso tudo me faz inserir dentro do meu negócio como uma espécie de inovação. Acontece isso com você, Terabi? Você tem Sim, alguém que demais. você fala assim, olha, eu tiro de ideias de tal setor para aplicar no meu? É no dia a dia. Então, a gente tem que estar antenado em tudo. Você vai no restaurante, você não tem um cardápio, né, para você escolher a sua comida. Você não tem os combos, né? Suco com batata, com sanduíche tal, não sei o quê. Então, são combos aonde você consegue, muitas vezes, principalmente para quem trabalha com mais rotatividade, precisa de ter você não tem tempo para ficar explicando para o cliente, você precisa ter esses combos. Por quê? É onde você vai falar para o cliente, ó, vamos fazer o combo A, o combo B, o prêmio, coloca a denominação que você quiser, mas isso é interessante, porque as pessoas, elas precisam, muitas vezes, elas são visuais, elas precisam estar vendo, né? Elas precisam ter uma foto, né? Elas precisam ver, ó, a higienização,